Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma discussão de um caso clínico aqui no canal A Medicina na Rotina. Meu nome é Sheana, sou médica clínica geral intensivista e esse canal é para você, estudante de medicina ou médico recém-formado que quer no seu manejo clínico mais segurança e eficiência. Vamos hoje à discussão do segundo caso clínico aqui do canal que eu trago para vocês. Vou colocar aqui na tela para a gente ler junto e depois fazer a discussão sobre o caso. Paciente, 55 anos, obeso, com histórico de ingesta excessiva de sal e álcool, hipertenso há 20 anos em tratamento irregular, sem uso de medicação há 10 dias. Admissão do PS encontra-se taquipneico, relatando dispneia aos grandes esforços durante o trabalho, e 2 horas após o churrasco da empresa, passou a apresentar uma dispneia progressiva a pequenos esforços, o impedindo até mesmo de conversar. Ao exame clínico, dispneico, sudoreico e angustiado, uma pressão arterial de 220 por 140, um pulso radial de 140 de frequência cardíaca por minuto, frequência respiratória de 40 incursões respiratórias por minuto, afebril, irregular estado geral, discreta estase jugular a 45 graus, ritmo regular em 2 tempos, B2 hiperfonética, estertores crepitantes bilaterais, abdômen sem visceromegalia palpáveis, membros inferiores sem edema, perfusão periférica normal, exames neurológicos normais. Já tem alguns exames laboratoriais que mostram uma radiografia de tórax com uma área cardíaca normal, hipotransparência bilateral difusa e predominante em bases pulmonares, hilo pulmonar congesto, no eletro, ritmo cardíaco sinusal, taquicárdico e sobrecarga de câmaras esquerdas. E trouxe um eco anterior que já demonstrava função de ventrículo esquerdo normal, hipertrofia de VE moderada e onda E menor que a onda A no Doppler mitral. Então vamos lá. O que a gente pensa diante desse quadro clínico? Vamos estruturar os nossos diagnósticos. Se a gente olhar a história, a principal queixa desse paciente, juntando a anamnese, juntamente com o exame físico, o que mais chama atenção é a dispneia. Uma dispneia de instalação progressiva, que estava aos grandes esforços, que em questão de algumas horas se tornou aos pequenos esforços. Então, o grande estava taquidispneica, o exame físico, frequência respiratória alta. Então, o que chama muita atenção é que esse paciente tem uma dispneia, o principal sintoma dele. Então, como diagnóstico sindrômico, uma síndrome dispneica. De diagnóstico anatômico, a gente vai pensar em coração-pulmão, quando as síndromes dispneicas sempre ficam entre esses órgãos, o coração e pulmão, sempre são os mais frequentes. E na questão do diagnóstico etiológico, a gente vai começar aqui descartando principalmente as causas de instalação de dispneia súbita, porque não foi isso que aconteceu. Então, eu consigo descartar com uma certa segurança pneumotórax, tromboembolismo pulmonar, que é caracterizado por dispneias súbitas, e eu começo a pensar nas prováveis etiologias de dispneia de instalação progressiva, entre elas insuficiência cardíaca e talvez o DPOC também. Só que ele tem alguns comemorativos que faz a gente pensar mais em insuficiência cardíaca, que a gente vai discutir agora. Então, como diagnóstico sindrômico, eu penso numa síndrome dispneica, como diagnóstico anatômico, coração e pulmão, e como diagnóstico etiológico, sobretudo, uma insuficiência cardíaca congestiva descompensada, e também penso numa síndrome coronariana aguda, já que ele tem estertores, não teve dor no peito propriamente dito, mas lembrando que dispneia é um importante equivalente isquêmico em alguns pacientes, certo? Além disso, complementar a isso, é um paciente que, se a gente ampliar mais a história, muito provavelmente ele preenche os critérios de síndrome metabólica, que também nos leva a pensar numa síndrome coronariana aguda, e contempla ainda mais os diagnósticos etiológicos. Vamos lá, pessoal. Como eu faço um diagnóstico de insuficiência cardíaca? Aquele eco prévio que ele trouxe, com uma fração de ejeção, com uma função de ventrículo normal, exclui o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Não. O diagnóstico de insuficiência cardíaca, ele é dado pelos critérios de Framingham. Aqui eu tenho toda a correlação dos critérios de Framingham. O paciente tem que ter 2 critérios maiores, ou 1 critério maior e 2 menores. Vou ampliar aqui para a gente ver o que se encaixa no nosso paciente. Ele tinha
uma turgência jugular, ele tinha estertores crepitantes de membro inferiores, ele não tinha, né, ainda. Então, ele já preenche os critérios para insuficiência cardíaca do ponto de vista clínico. Então, eu chamo atenção na aula de hoje que o diagnóstico, só um pouquinho, o diagnóstico de insuficiência cardíaca, ele é clínico. A gente diz que o paciente vai ter uma insuficiência cardíaca quando a gente preenche os critérios de Framingham e aí a gente diz que o paciente. Então, para que serve o ecocardiograma neste paciente com suspeita de insuficiência cardíaca? Serve para a gente avaliar anatomicamente esse coração e tentar descobrir qual é a causa da insuficiência cardíaca ou da descompensação. Então, vamos lá. Vamos por partes. Para eu ter uma insuficiência cardíaca descompensada, então eu já fechei o critério de insuficiência cardíaca baseado nos critérios de Framingham, que são critérios diagnósticos, e eu vou ter que investigar por que esse paciente descompensou da insuficiência cardíaca. 3 causas principais de descompensação. A primeira, que a gente já vê logo de cara, tratamento irregular ou abandono de tratamento. O paciente está dentro desse grupo. Segunda, que mesmo o paciente dentro desse grupo de abandono, a segunda, que entrou lá nas nossas hipóteses diagnósticas, síndrome coronariana aguda. E a terceira, infecções. Tendo infecções, a gente vai ter, se a gente não tem uma infecção efetivamente evidente, a gente tem que fazer uma busca ativa, tanto pela síndrome coronariana quanto pelas infecções. Como que a gente vai proceder? Então, ele já fez uma radiografia de tórax, já fez um exame essencial. A gente vai curvar as enzimas cardíacas, como que eu curvo? CPK, CKMB, troponina, pelo menos 3 medidas com intervalo de 4 horas. Vou investigar inicialmente urina, tórax, né? O raio-x de tórax ele já fez para ver se a gente tem alguma coisa ali no pulmão, ou fazer um outro exame mais específico conforme a queixa do paciente, né? Ver se o paciente tem alguma questão de membro inferior, possivelmente uma celulite ou erisipela, ou se tem outros sintomas como sinusite, a gente teria que fazer uma busca ativa perguntando para o paciente. E a grande pergunta, e o ecocardiograma na insuficiência cardíaca? O ecocardiograma não é para fazer diagnóstico de ICC. O ecocardiograma a gente pede para a gente ver alterações anatômicas desse coração, possivelmente a causa da insuficiência cardíaca ou se tem alguma alteração aguda. Se essa insuficiência cardíaca é por valvulopatia, se é uma doença de hipertrofia de ventrículo esquerdo, se eu tenho alguma alteração segmentar ou outras alterações possíveis. Porque a gente tem, sim, uma insuficiência cardíaca dividida em 3 partes. Fração de ejeção normal, fração de ejeção intermediária e fração de ejeção reduzida, ICFR, ICP e ICI, né, que a gente fala. Então, esse paciente, se a gente considerar esse ecocardiograma prévio, ele tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. E nem por isso ele vai deixar de fazer uma descompensação diante de algum dos quadros apresentados. Além disso, a gente vai ter um dado a mais para esse paciente, que é quando ele chega com uma pressão arterial de 220, se não me engano, 220, acho que por 140, né? Ele chega acima de uma PA diastólica de 120. A partir do momento que a gente tem pressões arteriais elevadas, sobretudo pressão arterial diastólica acima de 120, eu classifico o meu paciente em urgência hipertensiva ou emergência hipertensiva. No caso do nosso paciente, ele já se classifica como uma emergência hipertensiva, porque aqui a grande diferença está se tem presença de lesão de órgão-alvo ou não. O fato dele ter estertores crepitantes fala a favor, ele está taquidispineico e taquicárdico, fala a favor dele estar em um edema agudo de pulmão. Então, o paciente tem uma insuficiência cardíaca descompensada, em um quadro de uma emergência hipertensiva, fazendo um edema agudo de pulmão hipertensivo. É esse que é o quadro desse paciente. Como que eu vou conduzir daqui para frente? Então, eu recebo esse paciente na sala de emergência, já tirei os sinais vitais, já colhi essa história, já tenho tudo isso. Eu vou programar o controle da pressão arterial dele com alguma medicação parenteral, ou nitroglicerina, ou nitroprussiato, a depender do que eu tenho mais afinidade, não o que eu tenho no mercado, mas o nitroprussiato, o nipride é indicado. Só tomem cuidado com o nitroprussiato, com o nipride nas questões da síndrome
coronarianas agudas, porque existe o relato do roubo coronariano. Nesse caso, vocês deem preferência para o nitrato, tá? Para o Tridil, a medicação que vocês têm. De qualquer maneira, não façam captopril sublingual. A gente não pode baixar essa pressão de forma muito agressiva, que senão eu vou prejudicar o meu paciente. Então, eu baixo a pressão com medicação parenteral em bomba titulada na primeira hora até 25% dessa pressão apenas. Como é edema agudo de pulmão hipertensivo, muito provavelmente associada a essa insuficiência cardíaca congestiva, a gente pode dar preferência para qualquer um dos dois. Eu fico do lado do paciente. Juntamente, eu posso lançar a mão de furosemida para melhorar essa congestão. Ele está com turgência jugular, ele está com congestão. Eu posso lançar a mão de furosemida e eu devo fazer ventilação não invasiva, que nesse caso é nível A de evidência, um quadro de congestão pulmonar, um edema agudo de pulmão hipertensivo. Então, eu controlo a pressão de uma forma progressiva, com medicação que deve ser titulada em bomba de infusão, uma medicação parenteral. Faço ventilação não invasiva e posso fazer furosemida associada até esse paciente estabilizar a pressão na primeira hora, uma diminuição de 25% e sair do quadro de congestão. Nesse meio tempo, até a gente pegar uma veia periférica para fazer a medicação, eu já colhi exames, já colhi as primeiras enzimas, ele já realizou o eletrocardiograma, a gente já começa a fazer investigação paralela de uma possível infecção ou de um possível síndrome coronariana, que o eletro não mostra alteração nem de supra, nem de infra de ST. Então, a gente tem um tempo para resolver se for síndrome coronariana, mas eu já posso lançar a mão de fazer um AS, uma simvastatina não é contraindicado até a gente fechar o quadro, certo? E eu controlo e considero ele como uma emergência hipertensiva. O paciente melhorou, estabilizou depois dessas medidas, tá mais confortável, a gente tem até 24 horas para normalizar essa pressão. Não se desesperem em normalizar a pressão do paciente, principalmente se ele estabilizar e sair do quadro da taquidispneia, da congestão pulmonar. Geralmente, nesse momento, depois que ele melhora, depois dessa primeira hora, eu vou reconciliar a medicação que ele fazia uso. Eu sei que o uso dele é irregular, mas a gente pergunta o que ele usava, a gente reconcilia os antihipertensivos. Lembrando que a gente vai dar preferência para a medicação que altera a mortalidade na insuficiência cardíaca. Aqui entra os BRA ou IECAS, entra os inibidores de aldosterona, o espironolactona, entra os beta-bloqueadores, que o beta-bloqueador aqui no caso a gente vai reconsiderar a introdução. Talvez a gente não seja o melhor momento para a gente introduzir agora, porque se ele fazia um uso regular, a gente considera que ele não usava. E como ele está hipervolêmico, então ele tem um perfil de insuficiência cardíaca, perfil B, quente e úmido, ele está congesto e está bem perfundido. Lembrando que ele não tem alteração neurológica, ele não tem alteração de perfusão, mas ele está congesto, então é o perfil B da insuficiência cardíaca pelo perfil hemodinâmico. Como ele está congesto, a gente deixa a introdução do beta-bloqueador depois, né, num outro momento, quando ele estiver euvolêmico. Mas o BRA e o ECA e a espironolactona podem, e a gente tem mais duas medicações que entraram como medicações que alteram a mortalidade. Um delas é lá dos inibidores da renina, que é o Entresto, que é o nome comercial, e tem uma outra medicação que é o inibidor da SGL1T, se eu não estou enganada, que é essa que é a sigla, que é o Forxiga, que na verdade ele é uma medicação para o diabetes, mas se mostra hoje como que altera a mortalidade na insuficiência cardíaca. Essas duas últimas medicações, elas são mais caras. Tem alternativa de se dar pelo SUS no alto custo, sobretudo o Entresto, só que não é tão comum, tão disponibilizada quanto as primeiras medicações, mas vocês devem saber e devem ter como alternativa no arsenal para tratar o paciente com insuficiência cardíaca, ok? Lembrando que nitratos, furosemida, ajudam no controle do sintoma e da congestão, mas elas não alteram mortalidade na insuficiência cardíaca, ok? Quando o paciente tem a descompensação de insuficiência cardíaca por causa isquêmica, por síndrome coronariana, o AS também entra como uma importante medicação que altera a mortalidade, e no nosso paciente cabe o AS e a estatina, né, como uma alternativa até a gente fechar o quadro dele.
Então, os objetivos são estabelecer o diagnóstico de uma insuficiência cardíaca dentro de uma emergência hipertensiva com edema agudo de pulmão hipertensivo. A gente vai tratar com calma, baixar 25% dessa pressão na primeira hora, com medicação parenteral, furosemida se precisar, VNI, que é muito importante, ventilação não invasiva. Fazendo esse tratamento, a gente otimiza a medicação seguinte para insuficiência cardíaca desse paciente, e aí pode até repetir, deve repetir o ecocardiograma em tempo oportuno nessa internação, para a gente ver se não teve nenhuma alteração anatômica, para ajudar a fechar o diagnóstico, se for o caso de síndrome coronariana, e depois conduzir, se for o caso, ou se é apenas, né, apenas entre aspas que eu digo, só a reconciliação da medicação que ele parou de fazer uso, que isso é a causa mais comum das descompensações. Certo, pessoal? Essa é a discussão do caso de hoje. Então, eu quero que vocês foquem no que é uma emergência hipertensiva, no que é uma urgência hipertensiva, como que eu conduzo esses dois diagnósticos diferentes. Lembrando que emergência é quando eu tenho lesão de órgão-alvo, principalmente cérebro, coração, rim, tá? Os três principais, o paciente pode ficar confuso, o paciente pode infartar, fazer edema agudo pulmonar, pode ter uma insuficiência renal rapidamente progressiva. São alguns exemplos de lesão, pode ter retinopatia aguda também, então são alguns exemplos de lesão de órgão-alvo. Na urgência eu tenho a pressão, a PA diastólica acima de 120, mas eu não tenho lesão de órgão-alvo. Como que eu trato uma urgência hipertensiva, tem que ser de forma gradual, que a VNI tem o papel no edema agudo de pulmão hipertensivo, principalmente nível A, e como que eu fecho um diagnóstico de insuficiência cardíaca, sobretudo que é um diagnóstico clínico. Eu quero que vocês se atentem à indicação do ecocardiograma dentro da insuficiência cardíaca. Não é para fechar diagnóstico, o diagnóstico ele é feito prévio. O eco serve para eu avaliar anatomicamente esse coração e ver qual é a provável causa dessa insuficiência cardíaca, que são várias. Lembrando que a ICC também ela é um diagnóstico sindrômico, são várias doenças que causam insuficiência cardíaca, como miocardiopatia hipertensiva, as miocardiopatias como sarcoidose que infiltram, né, a amiloidose que infiltram o ventrículo, e hipertrofia de ventrículo esquerdo, que pode ser desde congênita, como o caso desse paciente, é provavelmente pela hipertensão, então inicialmente o ventrículo fica hipertrófico. Se eu tenho uma alteração segmentar, uma hipocinesia, uma acinesia de alguma parede por conta de síndrome coronariana aguda, se eu tenho uma valvulopatia grave, dentre elas febre reumática, cultura de cordoária, outras. Então são muitas as alternativas que o ecocardiograma nos ajuda e nos ajuda muito, mas não é ele que fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Eu acho que esse é o principal recado que eu deixo para vocês hoje. Então, eu fico por aqui na discussão do nosso caso clínico. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E até a próxima.